Olá, amigos e amigas, servidores e servidoras da SEMEC. Estamos de volta para a quarta aula do curso Qualifica SEMEC, que tem como tema Gestão Democrática. Hoje teremos a presença da professora Rosana Mesquita e ela vai falar um pouco sobre como funciona a gestão democrática dentro das escolas. Um tema super importante para quem atua nas escolas da rede municipal. Não esqueça de fazer as atividades. Nós temos tido pouca adesão nas atividades. Sem essas atividades, você não vai poder receber o certificado e sem o certificado não vai poder fazer o segundo módulo. Então nós fazemos um apelo para que todos os servidores vejam lá se você já fez a atividade. Nós já temos 3 atividades para serem feitas. Elas estão abertas. Você pode acessar as atividades na descrição, pelo link que fica na descrição dos vídeos, ou pelo site do Qualifica, que todas as atividades vão estar lá. Nós temos uma guiazinha, né? No vídeo passado, na aula passada, nós mostramos como é que você pode acessar o site. Vá lá, faça a sua atividade e envie para nós. Neste momento, vou deixar vocês com a professora Rosana para falar para nós sobre gestão democrática. Não esqueçam que esta aula foi gravada. Bom dia a todos, a todas que estão aí conosco, não é? Nesse momento é significativo que a Secretaria Municipal de Educação vem proporcionando para todos nós. Na perspectiva de estarmos aprendendo e ensinando. A cada formação, eu aprendo muito, muito com as pessoas que estão junto comigo. E são essas aprendizagens, né, que me levam, que me fazem buscar cada vez mais conhecer o desenvolvimento humano. Um dos focos do meu estudo é o planejamento estratégico. E aí, pensar, né, no planejamento estratégico requer compreender um pouquinho sobre gestão escolar. Para a gente começar, porque vai ser um diálogo, vai ser uma reflexão, né? Não é uma aula, mas é uma reflexão, é um diálogo, é o início de pensar o que cada um de nós, individualmente e coletivamente, podemos fazer no chão da nossa escola, no chão da nossa secretaria, no chão da cidade de Belém, para que tenhamos uma sociedade melhor, né? E aí eu quero começar destacando aqui o poema, né, de abertura, a Árvore do Conhecimento, que a Gisele leu com maestria e terminou, né, com uma sonoridade maravilhosa. Por que eu quero destacar? Porque a Gisele traz na poesia uma coisa muito grande para todos nós: respeito, né, e coletividade. Sem respeito por mim e pelo outro, não tem como fazer uma gestão democrática. E sem a coletividade, pior ainda. E aí essa troca, né, que se dá a partir do respeito e da coletividade é que traz as transformações, não só para a escola, mas para a sociedade. Então, eu quero destacar isso, né, nessa poesia. Que nós estejamos aqui, né, como está lá na poesia, abertos, nos permitindo, né, aprender e ensinar. E mais do que isso, que esse nosso diálogo ele possa tirar o mundo do lugar, né? Fazer com que algumas minhoquinhas entrem na nossa cabeça e a gente queira avançar um pouquinho mais. Para conversar com vocês sobre gestão democrática escolar, a gente se apropriou do pensamento, do estudo de alguns autores. Dentre eles, né, eu começo mesmo com Paulo Freire. E aí, quando Paulo pensa a escola, o funcionamento da escola, a função da escola, a importância da escola, ele vai pontuar para a gente, essencialmente, que essa escola, que esse processo educativo exige a participação de todos, os que fazem e os que usufruem a escola.
trago o Vitor Paro, né, que trabalha, discute essa organização da escola, a Heloísa Luque, o Luiz Dourado, e os nossos clássicos, Dermeval Saviani, né, Libânio, Carlos Libânio. Então, todos eles estão aqui, junto conosco, com seus pensamentos sobre gestão democrática. E aí, pensar um pouquinho sobre gestão democrática implica em quê? E aí vocês estão vendo aí umas formiguinhas que eu coloquei, tá? Implica em medo, implica em vontade, implica em ação, em sonhos, em desânimo também, mas, acima de tudo, implica em querer se envolver, em querer participar. E aí, para a gente entender melhor, né, e fomentar esse diálogo melhor, a gente vai primeiro tentar conversar um pouquinho sobre o que é gestão, de onde é que surge essa ideia, né, essa prática de gestão. Depois, a gente vai trabalhar um pouquinho o que é, então, democracia, de onde veio democracia, né? Essas coisas são aqui, agora foi esse governo que inventou, né? De onde vem isso? E aí a gente vai trazer, então, para a gestão democrática nas nossas escolas, tá certo? Luísa, você passa para mim, por favor? Oi, Luísa. Aí. Então, não tem como falar nem de gestão, nem de democracia, muito menos de gestão democrática na escola, sem falar desses 3 itens que estão aí: participação, cidadania e democracia. Gente, uma coisa que eu queria colocar para vocês é assim: os nossos slides, eles são uma síntese, tá, de um texto que nós deixamos já na plataforma. Então, não se preocupe em estar copiando nada, em estar printando, tá bom? Até porque o slide também vai ficar disponível enquanto síntese do texto e você vai estar sempre podendo consultar, tá? Então, olha só. Se eu não participo, eu abro mão da minha cidadania. E se eu abro mão da minha cidadania, eu não permito a democracia. Então, participar é o maior sintoma, é o maior sinal, é a evidência de um processo democrático. Então, se eu abro mão da minha participação ou alguém me nega o direito de participar, eu já não estou mais na perspectiva democrática, tá? E a cidadania, né, ela traz um processo ideológico, político, que é de como eu penso que o mundo é, que a vida é, né? Então, está aí implícito todos os meus valores, tudo no que eu acredito. E esse exercício de participar, exercendo a minha cidadania, vai garantir esse sistema democrático, que vai, né, ser regido por leis e normas, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da gestão. De onde isso surge? Luísa, por favor. Então, a palavra gestão, ela vem do latim, né? Significa gestio. Mas o que mais importa para a gente é a raiz dessa palavra, que é o verbo gerere. E esse verbo gerere, ele vem com significado, com sentido de carregar, né? E aí, carregar o quê? Responsabilidade. E a responsabilidade de um dever, de um cargo, de uma função, né? Então, por exemplo, nós temos, quando somos pais, responsabilidade pelos nossos filhos. Na escola, cada um de nós, gente, tem uma responsabilidade. Porque não é à toa que estamos lá. E traz também a ideia de carregar uma incumbência de realizar uma ação, um trabalho, uma tarefa. Então, nesse sentido, é importante que a gente compreenda que gestão
vai significar responsabilidade de realizar, né, um trabalho ao qual me foi confiado, por uma função ou por um dever. Mas isso, né, vem de onde? Quando é que aparece a primeira ideia, né, dessa responsabilidade em realizar uma ação? Por favor, Luísa. A gente vai visitar um pouquinho o passado. Agora, esse passado a gente vai visitar de trem-bala, tá? É importante que vocês saibam disso. Porque a gente está falando do passado do homem, da história da humanidade. E aí, quando se trata da história da humanidade, isso é longo. É muito encontro, é muita troca, né? Então, nós vamos fazer um passeio de trem-bala. Vai ser uma coisa rápida, mas para a gente entender um pouquinho e ficar cada vez mais curioso. Então, essa ideia, né, de organizar, de assumir responsabilidade a partir da função que foi me dada ou do cargo que foi me dado para realizar essas ações, isso tem implicações lá na Revolução Industrial, gente. Século XVIII, tá? Final do século XVIII, final dos anos 1700 e grande parte dos anos de 1800. Quando literalmente, e aí a gente vai fazer um recorte com a primeira aula. Lembra que o professor Eugênio Júnior falava dos meios de produção, dos modos de produção? Estão lembrados? Se não, e quem perdeu essa aula, por favor, busque. Porque ele trouxe para a gente, para entender a função social da escola, os modos de produção, né? Porque antes eles eram artesanais. O homem produzia para consumir. Mas aí, este mesmo homem, então, ele começa a se apropriar do espaço da terra. Como essa apropriação vai se dando? Através de guerras, né? E aí eu vou tomando o território da outra comunidade. E nesse processo de tomada de território, eu vou escravizando aquela comunidade que eu dominei, que eu conquistei, e é daí que vem a questão da escravidão, né? Por quê? Porque as pessoas são escravizadas, elas nunca foram escravas, né? Elas não nascem na condição de escravas, elas se tornam, então, elas são escravizadas, certo? E aí vão se apropriando das terras, vão formando territórios fechados e começam, então, a produzir para além do seu consumo, criando, então, as riquezas, tá? E isso, lá no século XVIII, vai se ampliar de uma forma assustadora. Por quê? Porque nós vamos ter o advento da máquina a vapor. O homem constrói a máquina a vapor. E isso dispara, né, a questão da produção. Essa revolução ela vai ter duas fases bem distintas. A primeira, né, com a máquina a vapor, eu vou ter como fonte de energia o carvão e como matéria-prima o ferro. E aí, na segunda fase, eu vou ter a descoberta da eletricidade e como matéria-prima o aço. Isso faz com que, gente, essas fábricas, essas indústrias, essas empresas, elas cresçam assustadoramente em termos de produção. Isso implica também no aumento do consumo pela sociedade. Isso traz o quê? Competição. Lembra lá da primeira aula do professor Eugênio Júnior, que ele falava dessa competição? Isso gera uma competição. Logo, isso também traz a necessidade de organizar melhor essa empresa. Porque, veja, o dono lá da empresa, né, está produzindo muito, então ele quer lucrar muito. Era preciso pensar como eu vou organizar a minha empresa, né,
para que eu lucre mais. Usando aquele princípio lá da gestão, lembra? A responsabilidade sobre uma ação a ser realizada a partir do trabalho, da atividade, da função. Luísa, passa aí para a gente. Obrigada. E aí a gente tem, eu vou trazer só 2 pessoas, porque lembre que o nosso passeio é de trem-bala. Eu vou trazer primeiro o Taylor, tá? O Taylor é considerado, gente, o pai da teoria científica da administração. Taylor, ele trabalhava no chão da fábrica, tá? Ele começa no chão da fábrica. Ele não é alguém que está já na gerência, não, ele é um trabalhador também. E, enquanto trabalhador, ele vai progredindo, chega lá no cargo de fiscalizador e ele começa a observar, a analisar, a pesquisar, a sistematizar ideias de como ele podia organizar melhor aquele trabalho na fábrica para que se tivesse cada vez mais produtos com menos custo, trazendo mais riqueza. E aí, ao sistematizar esses estudos, ele cria 4 princípios básicos, né? Primeiro, substituir método geral de trabalho por métodos científicos a partir de tarefas. Então, ele começa a divisão do trabalho, propondo a divisão do trabalho. Então, enquanto 15 pessoas faziam um carro, todas juntas, né? Participando daquele processo do pensar, do fazer, e podendo, né, ver o seu produto, o Taylor vai dizer que não. Que vai ter quem faça a porta, quem faça o motor, né? Quem faça lá os bancos, quem faça a caixa de câmbio. É preciso dividir, porque no momento que você divide, enquanto se levava 1 mês para fazer um carro, agora o carro era feito em 1 semana. Então, ele propõe a divisão do trabalho. Ora, ao dividir o trabalho, eu que só faço a porta, eu não tenho a visão do carro todo, né? Eu fico especialista em fazer porta. Eu não sei mais como é que se constrói o motor, como é que se monta esse motor no carro, né? Então, eu já vou perdendo a ideia do produto, porque eu só conheço uma parte. E aí, se vai ter divisão de trabalho, era necessário o quê? Selecionar e treinar esse funcionário. Se você só vai fazer porta, você tem que ter formação, treinamento para saber fazer uma boa porta, né? Porque se você sabe fazer isso muito bem, você vai fazer rápido, com qualidade e sem grandes custos para o dono da empresa. Quando ele propõe isso, o que acontece? Ora, se nós fazíamos o carro, né? Éramos 15 pessoas fazendo o carro, tá? O que acontece? Levávamos 1 mês, mas fazíamos, obrigada, Nazarena, fazíamos esse carro, tínhamos ideia da sua totalidade, né? Do seu produto, da sua serventia e do seu valor. No momento em que essa divisão ela acontece, e eu perco essa noção do todo, eu perco a noção do valor do meu trabalho, eu também passo a receber menos. Porque antes recebíamos pelo produto na sua totalidade. Agora eu passo a receber pela parte do produto que eu estou fazendo. Então, o Taylor vai frisar nessa perspectiva da divisão do trabalho na fábrica. E aí tem um outro cara também muito importante nessa época. Passa para mim, Luísa, por favor. É o Fayol, o Henry Fayol,
que é considerado o pai da teoria clássica da administração, né? O Taylor, científica, Fayol, a clássica. Por quê? Porque o Fayol não está no chão da fábrica. Ele está na administração das empresas, tá? Ele está na administração das empresas, tá bom? E aí, Fayol vai pensar, então, ora, se lá na fábrica, eu vou ter, no chão da fábrica, eu vou ter essa divisão, né? Lá na administração da empresa, não dá também mais para o único dono, né? Pensar, organizar, controlar, não dá. É preciso estruturar essa empresa. E aí, ele propõe, então, ele começa a refletir, então, sobre esses departamentos, sobre as gerências, sobre as chefias, que nós vivemos isso, não é? Na nossa realidade, nós temos diversos departamentos, diversas chefias, não é isso? E aí, ao pensar nisso, né, nesses departamentos, nessa nova estrutura e na relação entre esses departamentos, ele diz que cada trabalhador, né, grupos de trabalhadores respondem a uma determinada chefia. E o dono é quem coordena todas essas chefias. Mas todos que são chefes precisam ter clareza do quê? De que é preciso prever. E prever aí no sentido de planejar. Era preciso planejar. A partir desse planejamento, organizar. Mas, acima de tudo, manter o comando e o controle. E aí eu vou ter, então, aquele controle exacerbado no trabalho dos empregados. O horário rígido, uma carga horária de trabalho ampliada, uma remuneração para cada trabalho que se faz e uma fiscalização, né, a título de supervisão do produto. Isso, gente, gera cada vez mais riqueza. Hoje, por exemplo, a gente tem a lista dos 10 mais ricos do mundo, né? Mas a gente não tem a lista dos 10 trabalhadores mais explorados por esses mais 10 ricos no mundo. Então, essa ideia de dividir o trabalho, de estabelecer carga horária de trabalho, de estabelecer remuneração determinada pelo trabalho que se faz, ela não surgiu de agora. Ela faz parte da história desse homem. Tá? Passa para a gente, Luísa, por favor. E aí eu vou ter com Taylor e Fayol essas teorias de como administrar uma empresa. Certo? Isso trouxe avanços para a humanidade? Trouxe. Mas isso trouxe também consequências que nós vivemos até os dias atuais, que é a exploração do homem pelo homem. Isso chega na educação. Essa estrutura que a gente tem na escola, hoje já modificou um pouquinho, mas quem é lá da minha época, né? Vocês devem lembrar bem. Quem mandava na escola, tinha o supervisor escolar, tinha o orientador escolar, tinha o administrador escolar e cada um responsável por quem tinha que obedecer, né? Então, o administrador escolar era aquele que lidava com um grupo de apoio, merendeira, servente, porteiro, controlava tudo, né? O supervisor escolar era aquele que supervisionava os professores, horário, planejamento, né? E o orientador educacional com os alunos, né? E o diretor com todo mundo, é claro.
Então, essa estrutura, né, que se instalou nas escolas, ela tem origem nessa divisão de trabalho. E aí, quando a gente se aproximar mais de discutir a gestão democrática na área da escola, a gente vai ver que isso não deu certo. E que isso nunca vai dar certo. Apesar da gente ainda vivenciar muito, muito essa estrutura. Tá? Pode passar para mim, Luísa, por favor? Agora a gente vai falar de democracia. A gente falou um pouquinho da gestão, né? De onde é que vem essa estrutura, de cada um no seu quadrado lá na escola. Então, isso vem da própria estrutura que a sociedade vai tomando, né? E a escola vai espelhando isso de forma muito precisa. Agora eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre democracia, né? De onde é que vem democracia? Será que ela surgiu aí no final do século XX? Né? Ideia agora, novinha? Não. Essa ideia é velha, gente, que eu nem conto para vocês. Antes de Cristo. Por quê? Lembra lá que Jane Júnior falava, né, da função social, modo de produção e tal? Então, lá na Grécia, foi muito forte a questão de que o conhecimento, o saber, ele vinha dos deuses, né? A Grécia trabalha com sempre teve seus deuses e semideuses. E acreditava-se, né, que se você era imbuído, se você era um protegido desses deuses, você era, então, alguém bem-aventurado com muitos saberes. E Grécia, né, assim como Roma e como o Egito, impunham diversas guerras na tomada de territórios. E Atenas e Esparta foram, assim, cidades gregas muito, muito destacadas, né, nesses séculos antes de Cristo, antes do nascimento de Jesus. E aí Atenas vive uma guerra muito, muito grande, né, nesse período de 510 antes de Cristo, e Clístenes, tá, ele ganha essa guerra. Mas antes dele, eu já tinha Drácula, já tinha Solon, pensando sobre a população menos favorecida, né? Porque eu vou ter, então, os que são protegidos dos deuses, por isso são os sábios, são os que mandam. Eu vou ter os grandes guerreiros, e por isso são poderosos também. Mas eu vou ter os menos poderosos, principalmente os servos, os escravos, né? Os escravizados, que são aqueles que, quando eu tomo território, eu me aproprio não só do território e dos bens materiais que estão lá, mas eu me aproprio também das pessoas que estão lá. E trago eles como escravizados, como servos, né? Sem nenhum direito. E aí, nesse período, em 510, né, que Atenas vive esse momento, Clístenes, então, com base já nas ideias, né, de Solon, de Drácula, que são grandes filósofos gregos, né, ele reestrutura algumas leis na Grécia. Principalmente Atenas. Ou seja, não pode ser só quem é, né, protegido dos deuses, quem é filho de semideus, quem tem muito dinheiro, que pode decidir tudo. Lá em Atenas, os municípios, e aí eu estou trazendo para a nossa realidade, eles eram chamados de demos, né? Então, por exemplo, vamos pensar assim, Pará tem vários municípios, né? Tem Belém, tem Ananindeua e tá. Atenas tinha lá também. E eram chamados de demos, que significa povo. E aí, com essa reforma de Clístenes,
ele traz essa nova organização do poder, que provoca uma nova organização no governo, e aí essas duas palavras formam democracia, porque poder, né, e governo em grego é krasia. Então, existe um novo poder nos demos, né, nesses territórios. Então, democracia é o poder do povo. E aí, isso é garantido nas leis. Então, se garante diversos direitos ali, tá? Passa para mim, Luísa, por favor. E olha só como isso vem para a gente, que são a herança da democracia grega, que até hoje, gente, olha só, isso foi bem antes de Jesus nascer, né? Mas até hoje, isso é muito, muito forte e ficou como princípios, tá? De todo regime que se quer democrático. O primeiro vem essa palavra aí, ó, isonomia. Isonomia é o quê? É garantir que todos sejam iguais perante a lei. Então, ele diz lá que agora não são só os poderosos que vão decidir sobre a economia, a saúde, a educação lá de todo mundo. Não. Todos lá vão ter esses direitos, né? E aí vai entrar outra palavrinha, exogoria, que é o quê? Voz e voto. Então, todos vão ter direito de falar, de ser ouvido e de votar. Mas essa democracia, ela não é assim para todos. Porque eu quero dizer para vocês que mesmo com esse avanço, mulheres de jeito nenhum tinham direito à voz, tinham direito a ser ouvida e muito menos a voto. Os escravizados viviam a mesma situação. Os trabalhadores até participavam, entre aspas, se posicionando, se colocando. Então, é uma democracia, né? Essa democracia ela é relativa, mas ela já aponta os principais focos do que vem a ser um regime realmente democrático, que é pensar que todos nós temos direitos, deveres, dentro desses direitos, falar, se posicionar, se colocar e ser ouvido pelo outro, né? Direito de decidir, porque o voto ele vem na perspectiva de participar das decisões. E isso assegurado em legislação. Por exemplo, a maior legislação do nosso país é a nossa Constituição Federal, que é de 1988. Quero dizer para vocês que é bem novinha, né? Ela só tem 34 anos, se eu não me engano, por aí. Bem novinha, tá? Então, vejam só. Essa questão da democracia não é algo que surgiu há poucos anos atrás. É uma discussão da história do homem, da nossa história, né? Das nossas necessidades. Passa para a gente, Luísa, por favor. E aí, nós vamos de novo visitar o passado para a gente entender como é que essa democracia, né, que começa lá na Grécia, mas que ainda é limitada, ela tem alguns avanços consideráveis. Vamos de novo pegar o nosso trem-bala, tá? Porque a gente vai falar de dois pontos fundamentais para que se repense o regime, né? A relação entre governados e governantes. E aí a gente vai trazer
a Revolução Francesa e o movimento do Iluminismo. Com certeza vocês viram, né, essas questões quando vocês fizeram o ensino médio, e quem fez pôde ter oportunidade de fazer sua graduação também fez. Mas a escola, ela vem trabalhando esses conteúdos de forma tão isolada, né, que a gente não consegue percebê-los como parte da nossa história, como parte de criação dos nossos valores, do nosso olhar sobre esse planeta, né? E quando eu falo planeta, eu falo do nosso espaço ambiental, das pessoas, do nosso modo de produção. Então, essas questões são trabalhadas de forma tão isolada, né? E aí eu quero dizer para vocês que isso é intencional. Lembra quando a professora Maricilda falou que o currículo ele é intencional? Estão lembrados? Que eu tenho uma intenção, quando eu faço uma proposta, né, curricular lá para a minha escola, eu tenho uma intenção, né? E que intenção é essa? É a sociedade que eu quero. E essa sociedade que eu quero estabelece que homens que eu quero para ela, né? Então, o currículo ele é intencional e ele está vinculado a essa história da humanidade, tá certo? Então, olha lá, Revolução Francesa e o Iluminismo, tá? São movimentos que acontecem, né, juntos. A Revolução Francesa com 10 anos e o Iluminismo com séculos, né? Porque o Iluminismo, ele vem se contrapor, tá? Eu vou falar Iluminismo e Revolução Francesa, o próximo slide está o Iluminismo, mas a gente vai falar deles dois juntos. Ele vai se contrapor, gente, a algumas questões muito sérias que estão lá na Europa, que é a monarquia absolutista, ou seja, o rei é o todo-poderoso. E sua corte junto com ele. E quem sustenta tudo isso? O pobre do povo, que bancava todo esse luxo. Porque aí a gente está falando lá da dinastia dos Luís, né? Luís XIV, Luís XV, Luís, tá? Então, nós estamos falando desse pessoal. E essa dinastia ela é longa, né? E cada vez querendo ficar mais poderosa. E ela está aliada com quem? Com quem que ela está juntinho? Com a Igreja Romana, que também é muito rica. Porque nesse período, o que acontece com a Igreja Romana? Ela tem um exército. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas tem muitos filmes históricos sobre isso e muitos documentários sobre a caça às bruxas, né, gente? Então, ou você pertence à religião, né, romana, ou você é caçado. E ao ser caçado, a igreja vai se apropriar dos seus bens. E quando você tem, né, terras, feudos, um dos seus filhos, se você tiver mais de um, ele tem que ser doado para a igreja. Então, veja bem, igreja e monarquia riquíssimos e sustentados pelo povo. Por quê? Porque a igreja também tinha a contribuição do povo para a igreja, e isso era obrigatório. Quando se tratava dos reis, eles tinham o quê? Os impostos. Então, tínhamos aí uma série de privilégios, todos bancados pela população. Tem uma série na Netflix, se vocês puderem assistir, que chama Versalhes. Senhor misericórdia, meu tempo vai ficar muito. Eu vou tentar acelerar, gente. Olha só, chamada Versalhes, que mostra muito isso que eu estou falando, viu, gente? Tá? Tem uma visão romântica, é claro, mas dá um pouco dessa ideia de como o povo tinha que bancar, né, essa monarquia, essa igreja,
trabalhando sem condições, é nesse período que as crianças têm que ir para as fábricas, a miséria é muito grande, não tem qualquer condições de vida, né, fora dos palácios e fora das igrejas. E aí eles vão se revoltar. Eles se revoltam e criam literalmente uma revolução. E qual é o lema da revolução? Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade para ter os seus direitos, a voz, a ser ouvido, ao voto. Igualdade para que eles sejam tratados de forma igual e equitativa, como os reis, acabar com essa riqueza exacerbada que os tornava miseráveis. E fraternidade, coletividade, olhar o outro como eu olho a mim. E tem 2 marcos, então, nessa revolução. Um é a queda da Bastilha, que é a tomada da Bastilha, que era uma prisão onde ficavam lá, não era preso assim que roubava qualquer coisa, não, era preso político. Quem era contra a monarquia, quem era contra os preceitos, os dogmas, ou seja, as leis da igreja, ficava preso lá na Bastilha. E aí eles tomam a Bastilha, eles queimam a Bastilha, e também a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Olha lá, gente, 1789. E aí a Unesco tem a Declaração dos Direitos da Humanidade em 1948. Retoma muito dos princípios que estão lá, tá? Passa lá, Luísa, que eu só tenho 10 minutinhos agora. Senhor, misericórdia. Aqui o iluminismo, né, que eram grandes filósofos, grandes estudiosos, faziam isso escondido da igreja, claro, porque a igreja não permitia, né? A igreja tinha lá suas leis, seus dogmas, e tinha tudo era justificado pela presença de Deus e de Jesus. Então você é pobre porque Jesus disse, né, que você nasceu pobre, você tem que ser pobre, tá certo? E esses intelectuais e filósofos, eles começam a questionar isso, tá? Então, essas ideias dele os levam a estudar, pesquisar com muito cuidado o universo, o ambiente e a própria estrutura do homem. E, ao estudar isso, eles, então, incentivam, né, a população a lutar, a abrir o diálogo, a expandir essas ideias de que é preciso ter liberdade para pensar, para estudar, para criar conhecimento, que essa sociedade precisa de progresso, precisa avançar, que não dá mais para você ter os castelos muito bem estruturados, com infraestrutura, e o resto do povo, né, vivendo na miséria, morrendo de peste, né? Que precisava se ter tolerância, e aí a tolerância vem muito no sentido de que não só a Igreja Romana professava a fé. Haviam outras formas de se professar a fé. A fraternidade, né? Um governo constitucional, certo? Um governo que realmente pudesse ouvir a todos e garantir o direito de todos, e separar mesmo igreja de Estado, porque eles viviam juntinhos, né? Só para vocês terem uma ideia, o rei, quando ia ser empossado, né, era na igreja, né? A gente vivenciou agora a morte da professora, professora já, a gente chama todo mundo de professora, né? Mas a morte da rainha Elizabeth, né? E a coroação de Charles, igreja, né? Ainda tem isso. Mas isso agora é mais, né, como manter esse glamour da realeza. Mas Estado e igreja, então, se separam. Passa lá para a gente, amor. E aí, os 2 marcos, né, da Revolução Francesa com a queda da Bastilha e o Iluminismo, e isso também, gente, amplia, né, essa concepção, então,
de democracia. Porque lembra que lá na Grécia ela era restrita, né? E agora não, ela se amplia, tá? Expandindo direitos a quem ainda não tinha, né? Fazendo com que o Estado assuma literalmente a sua responsabilidade perante quem paga os seus impostos, né? Então o Estado ele tem que assumir que ele precisa, né? A partir do dinheiro que o povo usa do seu trabalho, do seu suor para contribuir, ele precisa dar retorno. Como? Através de políticas sociais. Educação, saúde, saneamento, assistência, tá? Então, o que a gente vive hoje dessa estrutura de Estado, ela vem muito da nossa história como humanidade, tá certo? E lá também já deixa claro que o Estado é soberano, mas que o governo é provisório. Então, que não há mais reinado, né? Porque o rei ele só é substituído quando ele morre. Agora não. Quem representa esse Estado, tá? Ele tem um prazo para a gestão. Muda lá para a gente, amor. E aí, para a gente finalizar um pouquinho dessa questão da democracia, essa democracia ela pode ser direta ou indireta. Direta é como se dava lá na Grécia. Lembra Atenas que eu falei para vocês que o povo eles se reuniam numa praça, né? Em uma assembleia, como a gente faz na escola, quando a gente elege lá o nosso conselho escolar, né? Que quando a gente vai dar posse, a gente faz uma assembleia. Pois é, eles iam para uma praça, faziam assembleia, decidiam, votavam e tudo mais. Que era chamado, na época, esse processo de assembleia de ágora. E a indireta, passa para mim, Luísa, por favor, que é aquela onde eu tenho representantes, tá? Que é a mais comum. Porque a direta, ela se dá mais em comunidades. Ela ainda existe hoje, ela ainda é praticada hoje? Em comunidades indígenas, em comunidades quilombolas, né? Porque são comunidades bem pequenas, onde eu posso trazer todos para fazer a discussão, né? Nos municípios, nas cidades, não há mais essa possibilidade. Então, o que acontece? A democracia se dá de forma indireta através de representação. É quando, então, nós elegemos os nossos vereadores, os nossos deputados, os nossos senadores, os nossos governadores, prefeitos, presidentes, tá? Na perspectiva de quê? De que eles nos representam, tá? Na organização da nossa sociedade. Lembra lá quando eu falei em gestão? O que era gestão? Responsabilidade em realizar, na incumbência, né, de uma ação, de uma tarefa a partir do meu cargo. Então, ser vereador, ser deputado, ser senador, presidente, prefeito, é um cargo. Certo? E quando ele é eleito, ele precisa dar conta de exercer, né? Essa função, realizando com responsabilidade as suas tarefas. Ok? Para essa representação, é muito importante, né, a questão da Constituição, porque é lá que está definido o papel, né, de cada um, que essa legislação garanta a igualdade entre as pessoas, não é isso? E essa alternância, claro, do poder. Não dá para ser vereador eternamente, né? Já tem 4 anos para vereador, para deputado, senador, já são 8, enfim. Vamos lá. Muda para mim, Luísa, por favor. Aí, gente, a gente tem o que realmente caracteriza um sistema, um regime democrático, né? A liberdade do indivíduo, né? E aí, quando a gente fala de liberdade, a gente está falando de liberdade política, social, física, né? Onde se garanta que ele possa se posicionar, que ele possa ser ouvido, né? A liberdade de imprensa, claro, a multiplicidade ideológica, que aí é a questão do pensamento, né? A gente não pode querer que todo mundo pense igualzinho a gente, né? É preciso respeitar
o olhar diferente, o pensar diferente, o acreditar diferente. Passa para mim, Luísa, por favor, meu bem, que eu acho que eu já estou extrapolando um pouquinho. Agora a gente vem para a educação. Como é que essas questões, gente, da gestão por revolução industrial, né, e da democracia da Grécia com a Revolução Francesa, com o Iluminismo, a gente vivencia hoje. Quando eu disse para vocês que a nossa democracia ela é bem novinha, tá? O que eu quero dizer? Que a discussão da democracia ela já começa há muito tempo, né, na história da humanidade. Mas o Brasil, por ser colonizado, né, em 1500, e por ter vivido por mais de 300 anos sob a égide, né, de reinados, quando a gente começa realmente a refletir e a querer a democracia, isso é muito novinho. E quando a gente vem avançando, final com início do século XX, né, década de 20 em especial, com grandes movimentos nesse país, né, aí assume a presidência do Brasil Vargas, que tem um governo populista, porém não democrático, né? É importante que a gente compreenda isso. E aí, quando Vargas é derrubado, se retoma literalmente a ânsia por uma sociedade melhor, mas aí nós temos as Forças Armadas tomando esse país, e tomando esse país de forma severa, que é o quê? A violência. Então, não pensa como nós pensamos, ou você morre, ou você sai do país. E aí, nesse momento, a gente perde grandes intelectuais aqui do Brasil, que acabam se desenvolvendo em outros países, né? Como Paulo Freire, né? Na cultura, a gente vai ter, por exemplo, nossos grandes compositores, né? Chico Buarque. Então, esse pessoal vai para lá, certo? Para outro país, para que não morram, tá? E aí a gente passa muito tempo sendo totalmente controlado por esse regime. E a escola não é diferente, ela vai sofrer tudo isso, tá? Então, tem a disciplina, tem aquela história do hino nacional, por exemplo, na minha escola, quando eu fiz o primário, tá? Eu sou uma mulher velha, fiz o primeiro grau e o segundo grau. E lá tinha, quando eu fazia lá a primeira, a segunda série, toda quinta-feira tinha o hino nacional, gente. Então, a gente ficava enfileirado em frente à bandeira do Brasil, cantávamos, e aí tinha depois o hino do Estado do Pará. Tá? Tinha uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica e OSPB, né? OSPB para tratar da tal da política, e moral e cívica sobre os princípios, né, desse país, e que colocava a gente nessa perspectiva de ordem, de disciplina total. Mais 20 minutos para você explorar bastante essa parte da escola. Tá ótimo. Obrigada. Ganhei 20 minutinhos, gente, que legal. Estou feliz. E aí, né, essas disciplinas ensinavam para a gente desde pequenininho, tá, que a política não é algo para o povo, né? Política é algo complexo, é para quem tem muito conhecimento, é para quem está na universidade. Política não é para o povo. Se aprendia isso, literalmente, né? E nessa mesma escola, nós tínhamos lá no ensino fundamental, gente, disciplinas. Lembra da divisão do trabalho? Eu fiz educação para o lar. Quero dizer para vocês que tinha uma aula para a gente aprender a pregar botão, a fazer bainha. Tinha lá técnicas comerciais, onde a gente aprendia lá a datilografar, tá? Quero dizer para vocês que eu tenho até meu diploma, tá? De datilógrafa que eu fiz. Porque comecei a trabalhar cedo, então tinha lá que saber usar. Tinha também,
artes industriais e tinha as artes comerciais lá, que a gente trabalhava, por exemplo, com argila, com essas coisas. Mas tudo isso fruto do quê? Da formação para o trabalho. No ensino médio, e muitos de vocês devem ter vivenciado isso, nós tínhamos o quê? Técnico em administração, técnico em saúde, o magistério, né? Lá no nosso IEP. Eu lembro que uma referência em técnico em saúde era o Souza Franco, né? A Escola Souza Franco. Uma referência em técnico em administração era o Paz de Carvalho, né? Então, tudo isso se reflete, essa organização da sociedade, ela se reflete também na nossa escola. Quando esse momento, né, em que o Brasil começa a se abrir desse governo, então, militar, por uma pressão grande internacional, né? Alguns dos nossos grandes estudiosos, dos nossos grandes intelectuais retornam, se retoma, então, a nossa angústia por uma sociedade mais democrática. E, com isso, as nossas esperanças se renovam, as nossas lutas. E aí a gente tem o movimento do Cara Pintada, né? Participei, quero dizer para vocês que eu fui em diversas, brigar para votar no meu presidente, pintei cara, foi muito legal. Um movimento muito gostoso que o Brasil viveu. E aí, esse movimento todo, né, ele nos proporciona a construção de uma Constituição Republicana Democrática de 1988, que já no seu artigo 206 vem falar da gestão democrática na educação. E aí vem a LDB. Essa LDB, gente, essa lei 93/94, que rege toda a educação e que é importante que você conheça, se você tiver oportunidade, né? Ou se quiser conhecer mais ou continuar esse diálogo, liga para a gente está colocando nossos contatos aí, mandem e-mail, perguntem, porque ela é importante, tá? Porque ela não foi feita para professor e aluno, mas ela foi feita para a educação. Ela também vai trazer lá no seu artigo 3º, né, a garantia de que se tenha gestão democrática nas escolas. E Belém, por incrível que pareça, saiu na frente da LDB, gente. Enquanto a LDB é de 96, em Belém, já em 94, a lei do sistema municipal, né, já diz que nós temos que ter assegurado, garantido a gestão democrática nas escolas. E ela tem diversos artigos. Ela vai do 12 ao 22. Porque ela contempla desde o conselho escolar até a eleição direta, certo? Então, é um grande avanço. Então, veja só, na lei está posto aqui que isso deve ser feito, certo? Mas, na realidade, passa para mim, Luísa, por favor, o que acontece na realidade, gente? Como eu falei para vocês, a nossa democracia, ela é novinha, né? Bem novinha, porque a gente vai considerando esse amparo legal a partir da nossa Constituição de 1988, tá? Então, essa vivência, essa experiência mesmo, né, dessa gestão democrática, ela é bem mais nova do que eu, tá? Ela deve ter a idade aí da minha 3ª filha. E na educação, isso ainda é mais novo ainda, certo? Passa para mim, Luísa. Então, as nossas escolas, gente, elas ainda funcionam, tá? Com aquela estrutura que nós vimos lá, que vem de onde? Revolução Francesa, Revolução Industrial, a divisão do trabalho, cada um na sua caixinha. Então, fulano só varre as salas, professor só dá aula, o diretor manda na escola, o coordenador tem que lidar com professor e aluno, né? O porteiro não pode sair do
gestão, e aí se a merendeira falta, as crianças são liberadas, porque ninguém vai fazer merenda, não é? Cada um por si, Deus por todos, e cada um ganhando de acordo com o trabalho que faz, né? Então, se o teu trabalho é mais manual, é só varrer, você ganha menos do que o outro que tem que pensar. Lembra lá, Taylor e Fayol? Né? Isso daria certo? Não. Como não deu? A nossa aprendizagem, por que a gente tem tantos programas hoje? Por que a gente se preocupa tanto com a qualidade do ensino? Porque é claro que isso não ia dar certo. Porque a escola, ela não trabalha, gente, com produção de carro, celular, né? Janela, porta, não. Os resultados da escola se referem à humanidade. Eu trabalho com formação. Eu trabalho com a perspectiva de contribuir com a reflexão, com o olhar sobre o nosso planeta, sobre as pessoas que vivem nesse planeta, essa relação que eu estabeleço, não é? E como isso pode ficar cada vez melhor. Lembra lá no Iluminismo? Que eles começam com os estudos, com as pesquisas, e aí eles promovem novas ideias de liberdade, né, em todos os sentidos, de um Estado mais autônomo, de participação efetiva. É com isso que a escola trabalha. Então, aquela estrutura de fábrica, de empresa, ela não daria certo na escola. Porque eu não produzo, né, coisas. Eu trabalho com pessoas. E mais do que isso, com a diversidade, porque as pessoas são diferentes, ninguém é igual a ninguém. Nós somos todos diferentes, tá? Então, há uma diversidade na escola do humano, que é o que enriquece, né, a nossa sociedade. E mais do que isso, aonde a minha escola está inserida? E aí a gente vem para Belém. A maioria das escolas de Belém, meus queridos, está na periferia. E periferias diferentes, porque a periferia do Guamá é totalmente diferente da periferia da Pedreira, viu? Que é diferente da periferia do Bengui. E é aí que entra as aulas do professor Gene Júnior, as aulas da professora Maricilda e as aulas do Fernando, quando eles falaram da função social da escola, do currículo e das diretrizes. Por quê? Porque cada escola tem uma realidade, gente. Tem as suas necessidades, tem a sua comunidade. E sendo essa escola, né? Porque isso é comum, é senso comum para todos. A escola é o local privilegiado da construção do conhecimento, das relações humanas, né? É o espaço que pode nos permitir criar valores, criar olhares diferentes para o mundo. E aí, o projeto político-pedagógico da Sebastião Quaresma, que está lá na Ilha do Cumbu, não pode de maneira alguma ser igual à da escola Nestor Nonato, que está lá na Radional. Certo? Vamos mudar aí, por favor? Assim como a escola Madalena Travassos lá no Mosqueiro, não tem como ela ter a mesma proposta curricular, ela ter a mesma organização que a escola Bosque, que está lá no Outeiro. E é nesse sentido que a gente, então, precisa colocar em prática a gestão democrática na e da escola. E vocês, que são o grupo técnico, operacional e administrativo da escola e da sede da secretaria, vocês são
literalmente relevantes, gente, nesse processo. Mas, para tal, vocês precisam fazer com que essa participação que está garantida na lei, ela seja efetiva. Vocês precisam conhecer as instâncias e os instrumentos que vão fazer com que se modifiquem algumas relações, né, que foram estabelecidas na escola lá na década de 70 do século passado, porque tem origem naquela estrutura de fábrica e de empresa, tá? E nós podemos mudar isso. É fácil? Não. Mas existem instâncias e instrumentos que vão nos possibilitar rever qual é o nosso papel, né? Enquanto merendeiro, enquanto porteiro, enquanto servente, enquanto advogado, enquanto contador. Qual é o meu papel, então, nessa questão da educação ofertada pelas nossas escolas? Por exemplo, qual é a minha relação com o currículo, né? Qual é o problema com o currículo? Quem vai dar aula é o professor. Por que eu tenho que ter aquela aula sobre currículo? Por que eu tenho que saber das diretrizes? Avança para mim, por favor, meu bem. Aí, olha só. Aqui, a gente já compreende que está relacionado à gestão democrática, né? Na perspectiva do quê? Do que é gestão, do que é democracia e a escola. Então, é construir coletivamente. Vocês não podem ser isolados de nenhum trabalho de organização da escola. Nesse sentido, queridos, em janeiro, nós vamos ter a jornada pedagógica, né? E aí, quando fala jornada pedagógica, parece que é só para o grupo magistério? É nada. Assegurado na LDB. Todos vocês participam. Então, não tem como, tá? A escola reuniu os professores e os coordenadores para uma semana de estudo e planejamento e o pessoal continuar, um outro grupo, fazendo merenda para esses professores, limpando as salas, nada disso. Vocês têm que estar lá. Como isso funciona? Vamos ver? Passa para mim, por favor. Que agora a gente vai trabalhar os 2 últimos slides, que eu guardei o melhor para depois. Que pena, né? Deveria ter começado logo com eles. Porque o tempinho é curto, a gente podia ficar a manhã inteira conversando sobre isso, gente. O que são instâncias? São espaços, né, que vão assegurar o meu olhar, o meu pensar, a minha voz e o meu voto. O primeiro dele, mais importante, conselho escolar. Conselho escolar está na lei, está na 7722. Todas as nossas escolas devem ter conselhos escolares. Tá? Então, se lá na sua escola ainda não tem, é importante perguntar para o diretor. E pode dizer, olha, a professora Rosana Mesquita mandou lhe perguntar, diretor, por que aqui ainda não tem conselho escolar? Porque o conselho escolar vai ter a representação de todos vocês. Eu vou ter representação de aluno, de pai, né, do grupo de apoio operacional, do grupo de apoio administrativo, dos professores, dos coordenadores e da direção da escola. E esse conselho se reúne, não é só para gerenciar a verba, não, gente, mas é para contribuir com a qualidade desse ensino. Então, vejamos que lá na escola, a situação, por exemplo, é uma coisa assim, que é muito comum, vamos pensar, que seja atrasos e faltas de funcionário, tá? E aí eu varro as salas, aí somos 2, por exemplo. Vamos pensar assim, tem 2 pessoas para varrer a sala. E aí o meu colega falta demais, né? E aí quando ele falta, eu fico sobrecarregada, ou então turmas, crianças têm que ir para casa. E eu sinto que eu já falei isso, né, com diversas pessoas responsáveis e nada acontece. Você tem uma representação no conselho escolar. E essa situação, então, precisa ir para lá, para ser discutido pelo representante de todas as categorias, para a gente saber o que está acontecendo com o nosso colega que ele falta tanto, né? Será que ele está precisando de ajuda?
Será que é uma outra situação? E como é que nós vamos resolver isso juntos, decidindo lá na escola? Né? Porque não é encaminhando a transferência do funcionário na sede que você resolve as coisas. Muitas vezes, gente, e na nossa rede, na rede estadual também, porque eu também sou da rede estadual, a gente está com muitos colegas, sabe, vivendo situações de depressão. E a gente não percebe. Porque quando a depressão ela chega nos sintomas físicos, ela já está bem avançada. E a gente não conseguiu contribuir, né? E aí a gente fica, tá faltando porque não quer nada. Então é preciso se reunir juntos. Vamos entender o que está acontecendo, como é que eu posso ajudar, né? Aquele aluno que era tão bom e de repente ficou tão agressivo, não é? Eu vou ter o quê? O conselho de ciclo. Vamos reunir. O que foi que aconteceu? O que foi que mudou? Aconteceu alguma coisa na vida desse menino? Tá? O Grêmio Estudantil, gente, foi uma prática muito forte, né? No início do século XX aqui no nosso país. E que aos poucos foi saindo da escola. Por quê? Sabe, a UMES, né? A União dos Estudantes Secundaristas, eles têm um peso muito grande, gente. É o olhar do aluno sobre a escola. E a escola muito pouco escuta os alunos. Independente de ser criança, de ser adolescente, de ser um adulto, de ser um idoso, né? A gente precisa saber o que eles pensam da nossa escola. Tá certo? Então, é nessas instâncias, vocês precisam garantir. Aonde tem... Hoje, quando vocês terminarem essa aula, alguns de vocês, eu sei que estão no trabalho, eu sei disso. Mas quando terminar, não vá direto para o seu trabalho. Vai lá na sala do seu diretor e pergunte se a sua escola tem conselho escolar. Se a sua escola tiver conselho escolar, pergunte quem é que representa a sua categoria. Certo? E quem representa a sua categoria precisa lhe dizer quando são as reuniões do conselho, qual foi a pauta, o que levaram lá para discutir. Por exemplo, vamos supor que eu sou merendeira, tá? E eu estou com uma única panela, gente, que eu não consigo, e eu já estou trabalhando nisso há um tempão e não consegue. Vamos levar lá para o conselho escolar? Para a nossa comunidade discutir e nós vermos, então, como é que nós vamos resolver isso? Que providências nós vamos tomar? Certo? Então, veja só, muitas vezes a gente acha que a gestão democrática é o diretor que tem que dar para o funcionário. A lei já nos garante isso. O que nós precisamos é fazer ela acontecer na escola. Dá medo, gente? Dá, né? Porque a gente aprendeu desde pequenininho, no ventre ainda da mãe da gente, que quem manda na escola é o diretor. E aí, se eu começo a cobrar muito, esse diretor vai me perseguir, ele vai me devolver, né? Mas olha aí, a gente vai para os instrumentos. Passa para mim que instrumentos eu tenho, tá? Que me garantem a minha voz ser ouvido e votar na escola. Lembra do projeto político-pedagógico? Maricilda conversou com vocês sobre isso bastante. Regimento escolar. Vocês conhecem o regimento escolar da escola de vocês? E você que está na sede? Você conhece o regimento interno da SEMEC? Se você não conhece, peça lá no nosso jurídico, gente. Uma batidinha lá no jurídico. Colegas, cadê o regimento jurídico da SEMEC que está vigente? Né? Porque diversos desses instrumentos, eu quero dizer para vocês, nessa secretaria, nós estamos fazendo um processo de revisão, viu, gente? Por exemplo, a 7722, que é a lei do sistema municipal, tá? Que é de 94, gente, quase 30 anos, ela precisa ser revista, a sociedade mudou nessa perspectiva. Então, está mais do que na hora da gente rever, ampliar, né, essa legislação em termos de direitos, em termos de atribuições. O regimento escolar da escola é a mesma coisa. O regimento escolar, gente, ele está lá
estabelecendo quais são os seus direitos, quais são os seus deveres e quais são as suas atribuições. Por exemplo, comprar o pãozinho da professora Rosana é seu dever? Não. Você é funcionário da secretaria, você não é funcionário da professora Rosana. Quando eu estou lá na sede, eu peço para a Isabelzinha, oi Isabelzinha, tomara que tu esteja fazendo o curso, tá? Beijo para você. Eu peço para a Isabelzinha ir comprar um pãozinho para mim, eu peço para o seu Ivan, peço, com muito respeito, com muito carinho, e sempre que eu posso, né? Eu procuro agradá-los, eu procuro ajudá-los. Sabe por quê? Porque eles são tão funcionários da SEMEC quanto eu. Nós exercemos funções diferentes, mas somos funcionários públicos. Eu, Isabel, seu Moreira, né? Assim como meus colegas, Claudinho, Mariléia. Eles não são do Grupo Magistério, mas são funcionários, fazem parte dessa secretaria. Na escola é a mesma coisa. Então, como é que a gente vai se organizar? Primeiro, regimento escolar. Então, assim como você vai lá, depois que terminar essa aula, você vai lá com o seu diretor, sua diretora, perguntar se essa escola tem conselho escolar e se ela não tem, por que ainda ela não tem? Quem é que vai procurar lá a secretaria? Quem é que vai perturbar a professora Rosana Mesquita por conta desse conselho, né? Você também já aproveita e pergunta do regimento. Diretor, eu gostaria de uma cópia aqui do regimento, que eu quero saber quais são os meus direitos, quais são os meus deveres e quais são as minhas atribuições nessa escola, né? E dentro da realidade de onde a escola existe, o que a gente precisa rever no regimento? E essa revisão, ela pode ser feita lá em janeiro na jornada pedagógica. Porque, na realidade, a jornada pedagógica, essa semana de jornada pedagógica, é a semana de organização do trabalho escolar. E se é a organização do trabalho escolar, todos, desde o porteiro, vai ter que participar. Então, se vai ter lanchinho, eu quero dizer aos meus queridos diretores e diretoras que a gente vai ter que arrumar uma pessoa para fazer esse lanchinho. Ou nós podemos fazer coletivamente, cada um vai levar uma coisinha, né? Um vai levar um pãozinho, o outro vai levar uma garrafinha de café, o outro vai levar um suquinho, o outro vai levar uma frutinha, né? Para ser light, claro. E aí, quando for na hora do intervalo, todos compartilham. Mas eu não posso mais deixar a minha merendeira lá na cozinha, fazendo merenda, enquanto um outro grupo está sentado e pensando a escola, pensando o calendário, pensando que projetos vão ser definidos. Não, vocês precisam participar, certo? E aí, o outro instrumento, projeto político-pedagógico, que também precisa ser revisto, é aí, gente, que vocês vão contribuir de forma determinante para o currículo e para que a escola realmente faça as suas funções. Como que vai se dar isso? Nesse projeto político-pedagógico, a gente tem a proposta da escola, a proposta pedagógica da escola. Lembra que tanto a Maricilda como o Fernando, ele falando de diretrizes e Maricilda falando de currículo, e aí é fundamental entender que todos eles deixaram claro, os dois, que isso é a base, tá? É base. Inclusive, a Maricilda, quando falou da BNCC, ela deixou muito claro, isso não é o currículo da escola, isso é a base, né? Vamos pensar assim, por exemplo, se eu estivesse construindo uma casa, isso é o alicerce, né? Então, é a base. E cada escola, dentro da sua realidade, a partir dessa base, vai construir a sua casa. Ou seja, vai definir como é que nós vamos alcançar esses objetivos. E vocês que estão na secretaria, né, que dão conta da merenda das crianças,
que limpam as nossas escolas, tá? São decisivos nesse processo. Porque o olhar de quem está de fora da sala de aula contribui muito para a sala de aula, gente. Porque muitas vezes a gente acha, por exemplo, eu estou aqui falando, eu acho que eu já passei de 1 hora, as pessoas devem querer a minha cabeça, mas, enfim, eu não tenho a dimensão da extensão da minha fala. Mas você que está aí, você tem essa dimensão. Então, muitas vezes, nós professores, porque a minha origem é professora alfabetizadora, com muito orgulho, muitas vezes a gente está dando aula e a gente não percebe, né, a dimensão. Então, quando a Maricilda falou lá, por exemplo, da organização da sala de aula, vocês lembram? Que alguns professores colocam uma fileira de frente para outra, outros colocam em círculo e tal. E aí, às vezes, quando vai limpar, o grupo de apoio reclama, essa professora vive mexendo nessas carteiras, não sei o quê. Lá, quando vocês estiverem na jornada pedagógica, vendo esse projeto político-pedagógico, é importante a gente discutir isso também. Pode parecer uma bobagem, mas é muito importante. Professora, por que a senhora organizou a escola em círculo? A sua sala, as carteiras em círculo? Eu quero lhe dizer que isso dá trabalho para eu limpar. Vamos chegar num acordo, né? Então, se depois, para limpar, fica mais difícil, como é que a gente vai se organizar? As crianças vão pôr depois de volta para o lugar? Porque colocar em círculo, gente, como a Maricilda colocou, é muito importante. Eu adoro quando a gente está em círculo. Eu não gosto muito dessa posição, um na frente falando, os outros lá escutando, tá? Mas eu acho muito importante. E você, então, vai compreender, dialogando com a professora, por que está em círculo, né? Por que a outra já colocou carteira juntinho, 4 carteiras juntinho? Por que ela fez isso? Porque é direito seu entender isso. E é legal chegar nessa semana de planejamento e discutir. Olha, professor, isso é importante, mas como nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos estabelecer isso? Tudo tem que ser decidido, gente, coletivamente. Isso é gestão democrática. Isso é responsabilidade de todos nós. Então, não dá para ficar esperando que o diretor me diga quem me representa no conselho escolar. Não dá para esperar que o diretor me diga quais são os meus deveres e os meus direitos, né? Vamos buscar esses instrumentos. Por exemplo, você já deu uma olhada no projeto político da sua escola? Já deu? Não? Peça. Vá lá hoje, quando terminar, diga, oi, professor, estava lá olhando a professora Rosana Mesquita e ela disse que tem um projeto político-pedagógico, deixa eu dar uma olhada aí, tá bom? E se precisarem de ajuda, que aqui, ó, eu já estou finalizando. Obrigado, professora Rosana, pelos esclarecimentos, por todo o conhecimento que nos trouxe sobre a gestão democrática nas escolas. Neste momento, nós vamos passar para os comentários e dúvidas que os servidores que fizeram o primeiro módulo ano passado apresentaram durante a live. Quem vai conduzir este momento é o professor Nazareno e a professora Rosana vai dar os esclarecimentos e responder as perguntas. Nós tivemos muitos comentários. A professora Rosana nos provocou e o público, juntamente com as suas reflexões, fez uma abordagem muito boa, fazendo o levantamento histórico, do que é gestão, do que é essa gestão democrática, nos trouxe alguns elementos, de grande importância, que é o Conselho Escolar, o Regimento Escolar e o PPP. Então, destaque para esses 3 elementos que fortalecem a nossa prática de gestão pedagógica nas escolas. Alguns já estão sendo destacados aqui na live, A gestão democrática é vital para que todos possam participar verdadeiramente das decisões. Inclusão é tudo. João Nilo Pinto Moura. Tem uma outra aqui que fala assim, conhecimentos e experiências, uma vez o mundo vai bem melhor. Esse foi o Biratã Alves que registrou. O Ednei registrou assim, gestão democrática está baseada na coordenação de atitudes e ações que propõem a participação social. Ainda o Ednei, ele registra comunidade escolar, professores, alunos, pais, direção, equipe pedagógica e demais funcionários é considerada sujeito ativo em todo o processo da gestão, participando de todas as decisões da escola.
Percebam que todos, né, os sujeitos, todas e todos, são importantes nesse processo de construção. Né? Isso a professora Rosana frisou constantemente. E a Paula Francinetti traz também isso mesmo. Cada um de nós temos nossas responsabilidades em realizar uma ação em nosso trabalho. Né? É a Escola Cleonice Oliveira Conceição. Muito bem, Paula. O Raimundo Vaz nos traz grande tema hoje em discussão e aprendizagem. A gestão democrática tem grande capacidade de crescimento dentro do contexto escolar. Muito bem, Raimundo. É nessa perspectiva que a live ela vem, né, partilhar com todos. Otávio, verdade. O planejamento estratégico é o caminho de qualquer gestão para atingir seus objetivos e metas, para disponibilizarmos o melhor possível para a sociedade. Então, são alguns comentários que enriquecem, né, essa nossa aula. O Biratã, todo o segmento escolar e também a comunidade são fundamentais no processo de democratização, pois todos fazemos parte desse processo. Né? E aí, professora Rosana, né, já vendo esses comentários, já refletindo, né, pode nos trazer uma fala, né, não no final, porque você deixou uma provocação, né, para que todos nós possamos, né, dar continuidade, né, nos nossos espaços escolares. E a perspectiva da gestão não é muito além, né? Ela não se resume apenas ao espaço escolar, né? Ela perpassa também pela nossa vida, né? Pela perspectiva de vida, política, econômica e social, né? E tem uma pergunta aqui, professora, da Ediane, que ela diz: a gestão democrática está embasada na participação coletiva. Nesse sentido, como os conselhos escolares atuariam nos aspectos políticos da gestão democrática? O que devemos fazer quando o chefe imediato não é adepto da gestão democrática e faz uso contrário do seu poder de autoridade? Esse é o Raimundo Vaz. Né? Então, a princípio, são essas duas perguntas, né, que temos aqui, foram destacadas pelos colegas aí do chat. Tá? Essa da Ediene e essa do Raimundo. Tá bom? Está aí na nossa tela. Você pode estar contribuindo. Tá bom. Então, vamos começar aí logo pela do Raimundo, né, Raimundo? Eu acho que a gente precisa se apropriar desses instrumentos e dessas instâncias, sabe, Raimundo? Se você tem um chefe imediato, né, que insiste na gestão centralizadora, em pensar pessoas ainda como recurso, né, gente? Porque uma das heranças, e aí eu diria uma herança maldita, que veio para a escola nessa perspectiva de administração de empresa, é tratar as pessoas enquanto recursos humanos, né? Ainda assistir humano. As pessoas não são recursos, elas são pessoas. Porque elas não são mesas, elas não são cadeiras, elas não são canetas, né? Elas são pessoas, elas têm sentimentos. E aí, se eu tenho uma chefia, né, que nos traz ainda essa visão, essa perspectiva e essa prática de gestão centralizadora, a gente vai precisar usar esses instrumentos. Então, se você está na escola, solicite à direção informações sobre o seu conselho escolar. Se tem conselho escolar, imediatamente procure seu representante e converse com ele, né, sobre a situação. Peça também o regimento. Veja quais são os seus direitos e seus deveres. Até porque, para você também ver se em alguma das ações do seu chefe tem respaldo legal no que ele lhe cobra, tá? Ou se ele está exacerbando o seu poder. E dentro disso, nessa semana pedagógica que vai acontecer em todas as escolas na rede municipal, faça questão de participar, viu? Porque muitas vezes, como a gente acha que nessa semana pedagógica não tem aluno, o pai não vai cobrar, a gente marca os nossos exames. Eu sei, gente, que a gente precisa ir ao médico, a gente tem coisas no banco, mas esse momento ele é primordial. E é nesse momento, Raimundo, que coletivamente vocês vão discutir essa postura centralizadora. E aí, vocês podem nos chamar também para participar, porque vocês sabem que na jornada pedagógica vocês podem chamar os técnicos da secretaria, né, gente? E a gente vai com muito prazer participar, porque essa jornada pedagógica de 2023, ela tem que ser diferente das demais. Vocês têm que se fazerem presente,
de se pegar a legislação e dizer, não, diretor, eu vou participar. Eu não tenho como ficar limpando a escola nessa semana, não, porque eu vou estar lá no meu horário de trabalho junto com meus colegas discutindo essa escola, tá bom? E aí nos convidem, por favor, é um prazer, tá? E a outra questão que é muito interessante, que é essa do aspecto político da gestão democrática em relação ao conselho. Primeiro ponto, gente, a educação é uma política social. Então, se eu estou envolvido na educação, eu tenho uma postura política. E ela não é político partidário, porque a educação ela precisa se sobrepor a isso. Ela tem que ser uma política social suprapartidária. Tá? E o conselho, enquanto esse espaço coletivo de discussão e de decisão, tá? Todas as ações e discussões que ele traz, elas são eminentemente políticas. Então, quando vocês estão aderindo a um programa do FNDE, né, por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, que é o PDDE, e chega uma verba para a escola, todos precisam discutir. O que é que nós vamos fazer com essa verba? E por que nós estamos optando por isso? E o que nós esperamos ao fazer isso? Né? O conselho escolar, como ele tem uma representação de pais, porque tem uma coisa que é importante, viu, gente? A maior representação que nós temos no conselho escolar é a de pais. São 4 pais titulares. E esses pais precisam nos ajudar no convívio com a comunidade na qual a escola está inserida. Então, tem violência? Esses pais são da comunidade. Vamos conversar? A escola não pode levantar muros e se isolar de onde ela está. Ela precisa conhecer o seu entorno, né? Então, por exemplo, vocês sabem que o primeiro ponto para a gente construir o projeto político-pedagógico é a pesquisa socioantropológica, de onde a nossa escola está inserida, é conhecer quem são essas pessoas, quem são esses sujeitos que estão no entorno da escola. É por isso que a ação do Conselho Escolar é eminentemente política, mas nunca político-partidária. Tá bom? O que mais que nós temos aí, Nazarena? Eu queria ficar falando assim com vocês o dia inteiro. Bem, professora, a princípio aqui, né, ficaram essas 2 questões mesmo, né, para nós trabalharmos. Nós estamos com o tempo já seguindo para encerramento, né? Então, deixa eu fazer meus agradecimentos. Isso, nós queríamos agradecer, né, de antemão, deixar você fazer as considerações finais e a gente vai passar alguns avisos para finalizar a nossa live, tá bom? Ok. Queridos, então a todos, né, todos os funcionários da Secretaria Municipal de Educação, assim como eu sou funcionária dessa secretaria, né, então nós somos colegas de trabalho, tá? Eu quero agradecer poder ter partilhado um pouco, né, de como eu penso, de como eu acredito que nós podemos organizar a escola e nesse processo de construção dessa nova organização da escola, trazer isso também para a nossa sociedade, tá? E quero me colocar à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma questão, né, quiserem saber de mais alguma coisa, lá na plataforma, né, deve ter lá o nosso contato, deve ter também o nosso chat para a gente se comunicar. Vocês podem encaminhar, tá? Que vai ser um prazer a gente continuar esse diálogo. Então, muito obrigada, tá? Foi um prazer imenso. Nós que agradecemos, professora, novamente, né, ao público presente e reforçamos ainda, professora Rosana, aqui o site de acesso às atividades. Nessa live também nós temos atividades complementares, tá? Então, o participante assiste o vídeo, né? Esse vídeo vai estar gravado, você vai à plataforma, o link ele está sendo divulgado maciçamente e está agora no chat para você acessar e você vai ter acesso às aulas anteriores e também às atividades, tá? Essas atividades são importantes você resolver, né, para poder complementar a sua carga horária.
Bom, chegamos ao final da quarta aula. Agora precisamos fazer atividade. Não deixe de fazer atividade. Vamos colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Ou você pode acessar aqui pelo site. Você entra no site do Qualifica SEMEC, teremos as 4 atividades disponíveis para vocês. Lá na guia de atividade dos temas, das temáticas, você vai lá, clica e vai ter um link que vai direcionar para a atividade para você responder. Não deixe de fazer as atividades. Sem ela, como nós já estamos frisando, você não vai poder ser certificado e não sendo certificado, não poderá cursar o segundo módulo. A próxima aula será a última. Vamos falar sobre direitos humanos e cidadania. Então, nós convidamos a todos. Estudem. Nós temos textos auxiliares lá no site. Você pode baixar, pode dar uma lida. Faça as atividades. Na próxima aula, teremos a presença do professor Maxi Costa, que falará para nós sobre cidadania e direitos humanos. Enquanto isso, vão fazendo as atividades, a aula vai estar disponível durante a semana toda, as atividades estarão abertas, tá? A última aula será no próximo dia 21, na terça-feira, próximo dia 21, e o sistema, o site e as atividades vão estar disponíveis por mais uma semana, tá? Então, aqui será o prazo final para a realização das atividades. Não deixe de fazer. Como já falamos, vou repetir mais uma vez. Sem as atividades, você não poderá ser certificado. E sem ser certificado, você não vai poder fazer o segundo módulo. Tá bom? Agradecemos a paciência de vocês, agradecemos a audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.